Na noite de 31 de outubro de 2002, a cidade de São Paulo parecia viver mais uma de suas rotinas frenéticas, com buzinas ecoando pelas avenidas, bares cheios de jovens que celebravam a vida, famílias se recolhendo em suas casas e trabalhadores exaustos regressando de longas jornadas. Era véspera de feriado, dia de Todos os Santos, e muita gente já se preparava para aproveitar o descanso prolongado. No bairro nobre do Brooklyn, as ruas arborizadas estavam relativamente tranquilas. Poucas horas antes da meia-noite, o silêncio da madrugada começava a tomar conta, interrompido apenas pelo latido eventual de algum cachorro ou pelo barulho distante de um motor. Dentro da casa número 517 da Rua Cuba, vivia a família Richthofen. O engenheiro Manfred, descendente de alemães, homem de temperamento rígido e conhecido pela disciplina com que educava os filhos. A esposa, Marísia, psiquiatra respeitada, trabalhava em clínicas e hospitais da capital e dedicava grande parte do tempo aos pacientes, mas não deixava de cuidar da vida doméstica. Os dois filhos eram o reflexo dessa união aparentemente sólida. Suzane, de 19 anos, estudante de Direito, e Andreas, o caçula, com 15 anos na época, ainda no ensino médio. Para quem olhava de fora, tratava-se de uma típica família de classe alta paulistana, com bom padrão de vida, viagens, casa espaçosa e um futuro promissor. Mas o que ninguém imaginava era que, naquela noite, o interior daquela casa se transformaria em palco de uma das tragédias mais marcantes da história criminal brasileira. O crime que ali se desenrolaria mudaria para sempre não apenas a vida dos envolvidos, mas também a forma como o país enxergaria os limites da ambição, da manipulação e da crueldade. A protagonista de tudo era Suzane Louise von Richthofen. Aos 19 anos, era vista por vizinhos como uma jovem bonita, educada, de fala mansa e sempre bem vestida. Tinha longos cabelos loiros que herdara da família, olhos claros e comportamento aparentemente dócil. Mas, por trás daquela fachada de boa filha, Suzane alimentava uma relação conturbada com os pais, especialmente após ter iniciado um romance com Daniel Cravinhos, um rapaz de origem mais humilde, de quem Manfred e Marísia desaprovavam completamente. Daniel, por sua vez, tinha 21 anos e trabalhava como instrutor de aeromodelismo. Vivia com o irmão mais velho, Christian Cravinhos, que também participava dos mesmos hobbies e círculos de amizade. Os Cravinhos não tinham a mesma estabilidade financeira dos Richthofen, e para os pais de Suzane, essa diferença de classes sociais era uma barreira intransponível. Eles acreditavam que a filha estava se deixando levar por um relacionamento que não condizia com o futuro que planejavam para ela. As discussões dentro da casa passaram a ser frequentes. Manfred, disciplinador, não aceitava ver a filha se distanciando dos estudos e dedicando tanto tempo ao namorado. Marísia, mais compreensiva, ainda tentava dialogar, mas também se mostrava contrária à ideia de um envolvimento tão sério naquela idade. Para Suzane, entretanto, o relacionamento com Daniel era mais que um romance adolescente. Era a promessa de liberdade, de uma vida sem as amarras da família, sem cobranças e, sobretudo, sem o controle do pai. Essa oposição constante alimentou em Suzane um ressentimento crescente. Aos poucos, o afeto natural pelos pais foi sendo substituído por uma sensação de opressão. No mundo dela, os pais não eram apenas obstáculos emocionais, mas também financeiros. A fortuna da família, estimada em milhões de reais, representava uma tentação impossível de ignorar. Se os pais desaparecessem, não apenas o caminho para viver com Daniel ficaria livre, como também a herança resolveria todos os problemas e transformaria o casal em milionários. Foi nesse contexto que nasceu a ideia macabra: eliminar Manfred e Marísia. A concepção do crime não partiu de um surto momentâneo, mas de semanas e até meses de planejamento silencioso. Suzane, fria e calculista, começou a compartilhar com Daniel a ideia de se livrar dos pais. No início, o namorado relutou, mas logo a ambição falou mais alto. Christian, o irmão de Daniel, acabou sendo incluído no plano, atraído tanto pela lealdade fraterna quanto pela possibilidade de obter ganhos financeiros com o crime. A noite do assassinato foi escolhida cuidadosamente. Naquele 31 de outubro, Suzane sabia que Andreas, o irmão caçula, passaria a noite na casa de um amigo. Isso significava que apenas os pais estariam em casa, dormindo, vulneráveis. O cenário estava perfeito. Pouco antes da meia-noite, Suzane desligou-se de qualquer aparência de normalidade e embarcou na encenação que marcaria o resto de sua vida. Junto com Daniel e Christian, dirigiu-se até a casa dos pais. Eles estacionaram o carro nas proximidades, atentos a qualquer movimento. Suzane, com as chaves da residência em mãos, permitiu a entrada dos comparsas sem levantar suspeitas. Enquanto o silêncio dominava o interior da casa, Suzane guiava os irmãos Cravinhos pelos corredores.
Ela sabia exatamente onde estavam os quartos. Conhecia cada ranger da madeira, cada ponto de luz que poderia atrair os movimentos. Com uma frieza impressionante, indicou o quarto do casal. Dentro, Manfred e Marisia dormiam, alheios ao destino brutal que os aguardava. Daniel e Christian entraram com barras de ferro e toalhas que usariam para abafar o som. O ataque foi rápido e violento. Manfred foi atingido primeiro, sem sequer ter tempo de reagir. Marisia, acordada pelo barulho, tentou levantar-se, mas também foi brutalmente agredida. Os golpes foram tantos e tão fortes que os corpos ficaram irreconhecíveis. O quarto, antes um espaço de descanso, transformou-se em cenário de horror, com respingos de sangue nas paredes e móveis revirados. Enquanto os irmãos Cravinhos executavam o assassinato, Suzane permanecia fora do quarto, aguardando. Não empunhou a barra de ferro, mas foi peça central ao permitir a entrada, ao planejar cada detalhe e ao garantir que o irmão mais novo estivesse fora de casa. Sua omissão não era de inocência, mas de cumplicidade absoluta. Depois do crime, os três começaram a trabalhar na encenação. O objetivo era fazer parecer que a casa havia sido invadida por ladrões. Gavetas foram reviradas, alguns objetos de valor foram levados de propósito, outros deixados de lado de forma a simular desorganização. O carro da família foi movido para reforçar a narrativa de que criminosos desconhecidos haviam entrado na residência. Suzane desempenhou seu papel com perfeição. Pouco depois do assassinato, saiu de carro com Daniel, deixando Christian para trás. Foram a um motel, como se nada tivesse acontecido. A ideia era construir um álibi e parecer que estavam distantes da cena do crime. Horas depois, Suzane retornaria à casa com o irmão Andreas, fingindo surpresa ao encontrar os pais mortos. Na manhã seguinte, o plano parecia estar funcionando. A polícia foi chamada, vizinhos se aglomeraram diante da residência e os primeiros repórteres surgiram em busca de informações. Suzane chorava, se abraçava ao irmão mais novo e repetia entre soluços frases de desespero. Por que fizeram isso com eles? Quem poderia ter feito algo tão horrível? Andreas, ainda sem entender a dimensão da tragédia, acreditava no teatro da irmã. Mas, para os investigadores, algo não estava certo. O suposto roubo tinha inconsistências. Objetos de valor deixados para trás, gavetas reviradas de forma pouco convincente, além da ausência de sinais de arrombamento. Tudo indicava que os criminosos tinham acesso às chaves da casa. E quem poderia ter fornecido isso senão alguém de dentro? A atenção voltou-se imediatamente para Suzane. A jovem, que parecia tão frágil diante das câmeras, demonstrava um comportamento curioso nos bastidores. Enquanto as equipes policiais trabalhavam, ela ria com amigos, demonstrava frieza incomum para quem havia perdido os pais da forma mais brutal. Relatos de policiais e parentes apontaram para atitudes contraditórias. Uma hora em prantos, outra hora relaxada, como se carregasse um segredo. A investigação avançou rápido. Daniel e Christian foram logo incluídos como suspeitos, uma vez que eram próximos de Suzane e não tinham álibis sólidos. Quando foram interrogados, as contradições começaram a surgir. A pressão psicológica sobre eles aumentou, até que, finalmente, Christian não suportou e confessou. Relatou em detalhes como o crime havia sido planejado, executado e, sobretudo, revelou a participação decisiva de Suzane. A confissão foi um choque. O país inteiro acompanhava o caso com atenção crescente. Como uma filha poderia planejar a morte dos próprios pais de forma tão fria? As manchetes dos jornais estampavam a loira de olhos claros como a nova face da maldade. A opinião pública se dividia entre a perplexidade e o ódio. Os detalhes vieram à tona em sequência. Descobriu-se que Suzane não apenas havia planejado o assassinato, mas também se mostrava motivada pela herança milionária. Avaliações apontavam que a fortuna da família passava facilmente de vários milhões de reais em imóveis, investimentos e aplicações. Ela acreditava que, com a morte dos pais, ficaria livre para viver com Daniel em luxo e sem restrições. Essa motivação financeira, somada ao desejo de liberdade amorosa, compôs um retrato assustador. Não se tratava de um crime passional, fruto de um impulso descontrolado, mas de uma trama cuidadosamente elaborada, que envolveu premeditação, cumplicidade e encenação. Enquanto o processo avançava, Andreas passou a ser protegido pelo Ministério Público e por familiares. O jovem, ainda em choque, não conseguia acreditar que a própria irmã tivesse papel central no assassinato dos pais. Para ele, Suzane era uma figura de confiança, alguém que deveria protegê-lo. Saber que ela havia articulado tudo foi um golpe emocional devastador. O caso Richthofen,
Como passou a ser chamado, ganhou proporções inéditas na mídia brasileira. Programas de televisão, revistas e jornais dedicavam páginas inteiras à cobertura. Psicólogos e juristas eram entrevistados para tentar explicar o inexplicável. O Brasil se via diante de uma história que parecia saída de um filme de terror, mas era dolorosamente real. A confissão dos irmãos Cravinhos caiu como uma bomba no inquérito policial e na opinião pública. Até então, a imagem de Suzanne Louise von Richthofen ainda sustentava o verniz da filha desesperada, vítima de um destino cruel que lhe havia tirado os pais de forma trágica. Mas, com as declarações de Christian, todo o castelo de encenação começou a ruir. Daniel, pressionado pela investigação e pela própria confissão do irmão, acabou confirmando a história. Suzanne, diante dos policiais, inicialmente tentou manter a máscara de inocência. Chorava, negava, dizia-se injustiçada, mas pouco a pouco foi se contradizendo. As evidências falavam mais alto. A ausência de arrombamento, a bagunça forçada da casa, o álibi construído artificialmente com a ida ao motel, o acesso às chaves da residência. Tudo apontava para a jovem como peça central da trama. Em poucos dias, a prisão preventiva foi decretada. A imagem da loira universitária algemada, descendo as escadarias da delegacia, estampou capas de jornais e abriu telejornais em todo o país. O Brasil, já acostumado a crimes violentos, se via diante de algo diferente. Não eram assaltantes anônimos, não era um crime de gangues ou vinganças. Era uma filha que, segundo as investigações, havia planejado e possibilitado o assassinato brutal dos próprios pais. Enquanto Suzanne era levada ao presídio, Andréas, o irmão caçula, ficava cada vez mais abalado. Perdera pai e mãe em uma única noite, e agora a verdade lhe arrancava também a irmã. O adolescente foi colocado sob tutela de tios e ficou afastado dos holofotes, mas em depoimentos posteriores deixaria claro o quanto o peso daquela noite e de sua descoberta o marcariam por toda a vida. A imprensa sedenta por detalhes alimentava a narrativa diariamente. Programas de auditório convidavam especialistas em comportamento humano, psiquiatras, advogados e religiosos para discutir o caso. O nome Richthofen, até então associado a uma família tradicional, se transformara em sinônimo de tragédia. O processo judicial teve início em meio a essa tempestade de cobertura midiática. O Ministério Público construiu a acusação de forma minuciosa, detalhando a premeditação, a frieza e a participação ativa de Suzanne no crime. A promotoria sustentava que o motivo principal era a herança milionária que, após a morte de Manfred e Marisia, seria dividida entre os filhos. Suzanne, portanto, teria acesso imediato à metade de uma fortuna avaliada em vários milhões de reais. No tribunal, cada detalhe do crime foi reconstituído. As barras de ferro usadas pelos irmãos Cravinhos foram exibidas, as fotos do quarto ensanguentado foram mostradas ao júri, os depoimentos dos vizinhos e amigos foram lidos em voz alta. Cada elemento reforçava a acusação de que não se tratava de um crime impensado, mas de uma conspiração cuidadosamente arquitetada. Suzanne, diante dos jurados, manteve por muito tempo a pose de vítima. Negava envolvimento direto, tentava transferir a responsabilidade para os irmãos Cravinhos, dizia que havia sido manipulada. A defesa explorava sua juventude, sua suposta fragilidade emocional, tentando construir a imagem de uma menina influenciada por um namorado controlador e por circunstâncias além de sua compreensão. Mas, para os promotores, Suzanne não era apenas cúmplice. Era a mente que havia articulado tudo. A cada audiência, a presença da imprensa transformava o julgamento em um espetáculo. Câmeras se aglomeravam na entrada do fórum. Repórteres descreviam as expressões faciais da ré, cada gesto, cada palavra. Do lado de fora, curiosos gritavam insultos contra Suzanne, chamando-a de monstro, assassina, maldita. Era como se o país inteiro tivesse adotado uma posição. Não havia espaço para dúvidas sobre sua culpa. O julgamento chegou ao clímax em julho de 2006. O salão do tribunal estava lotado. As famílias das vítimas, os advogados, os jornalistas, todos acompanhavam atentos. O Ministério Público pediu a condenação máxima, reforçando que Suzanne havia sido movida por ganância e desejo de liberdade, que usara o amor dos pais como disfarce para arquitetar o crime mais cruel que alguém poderia imaginar. O advogado de defesa, por outro lado, insistia que ela havia sido manipulada, que a pressão dos irmãos Cravinhos havia sido determinante, que Suzanne não tinha plena consciência do que estava fazendo. Era a tentativa desesperada de salvar a jovem de uma condenação pesada. Depois de dias de debates intensos, o júri popular deu seu veredito. Suzanne Louise von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão.
Daniel Cravinhos recebeu a mesma pena, e Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. A sentença foi lida em meio a silêncio absoluto. Apenas os soluços de alguns familiares rompiam o ar pesado. O país inteiro acompanhou a notícia em tempo real. Manchetes estampavam frases como: "O Brasil condena Suzane" e "A filha que matou os pais paga pelo crime". Para muitos havia uma sensação de justiça. Para outros, ficava ainda o assombro de como uma jovem aparentemente comum havia chegado àquele ponto. Dentro da prisão, Suzane logo se tornou uma figura conhecida. Sua aparência, seu nome de família e o peso do crime faziam dela um alvo de atenção. No início, enfrentou hostilidade, mas também encontrou quem se aproximasse, seja por curiosidade, seja por interesse. Ao longo dos anos, entrevistas concedidas por ela continuariam a alimentar a curiosidade pública. Enquanto isso, Andreas tentava reconstruir a própria vida. Seguiu os estudos, ingressou em uma carreira acadêmica, mas sempre carregando o estigma do sobrenome. Em entrevistas raras, admitiria a dificuldade de conviver com o peso de ser o sobrevivente de uma família destruída, não apenas pelo crime, mas pela traição da própria irmã. Com o tempo, a história de Suzane Richthofen se consolidou como um dos casos mais emblemáticos da crônica policial brasileira. Mais que o assassinato brutal, o que chocava era o simbolismo. Uma filha que eliminou os pais, não em um momento de fúria, mas em uma conspiração calculada, movida por ganância e desejo de autonomia. A repercussão também se refletiu em outras áreas. Filmes, livros, documentários e séries passaram a abordar o caso, explorando os aspectos psicológicos, jurídicos e sociais. O Brasil se dividia entre o fascínio mórbido e a indignação. Havia quem tentasse compreender os mecanismos mentais que levaram Suzane a articular tamanha atrocidade. Havia também quem defendesse que não havia nada a compreender. Era simplesmente o mal em sua forma mais pura. O tempo avançou, mas o nome Richthofen continuou a ecoar. Cada notícia sobre progressão de pena, saída temporária ou benefício concedido a Suzane reacendia debates acalorados. O caso, mais de 2 décadas depois, ainda permanece vivo na memória coletiva. Ao fim, a tragédia dos Richthofen não se resume a um crime brutal. Ela é, sobretudo, uma reflexão sobre os limites da natureza humana. Até onde pode ir a ambição? Até que ponto o desejo de liberdade pode se transformar em destruição? A linha entre amor e ódio, entre cuidado e traição, mostrou-se naquela noite de 2002 mais tênue do que se poderia imaginar. O tribunal encerrou o processo, mas o julgamento moral persiste. Suzane, Daniel e Christian cumprem suas penas, mas as perguntas que o caso deixou continuam abertas. Talvez nunca haja respostas definitivas. O que se sabe é que no silêncio da Rua Cuba, número 517, ainda ecoam os gritos calados de Manfred e Marísia. E para o Brasil, o nome Suzane Richthofen jamais será esquecido.